Tem um paciente que surpreende quando a gente vai fazer uma avaliação física de começo, beleza. A primeira avaliação não tem muito mistério, não tem muito resultado ali, é aquele ali. Sim. A pessoa vai ali na segunda vez pra fazer a avaliação. Bruno, não perdi nada de peso. Ela já vai frustrar assim. Bruno, não perdi peso. Eu perdi 1 quilo nesse período. Daí ela chega ali 5 quilos a menos de gordura. Nossa, muita coisa. Só que recuperou não, ganhou massa muscular. Caraca, a pessoa surpreende ver aquilo ali nela. Não, e vou falar, tá? Todo mundo tinha que passar pela humilhação de fazer uma análise daquelas biopedâncias pra medir a sua gordura corporal. Porque eu tô falando que é humilhação, porque gente. Você... Feliz, come pra comemorar. Tá triste, desanimado, também come porque é o momento. Quando eu falei ali à noite, o que prolonga as pessoas à noite? À noite a pessoa só quer descontar, tá cansada, tá com fome, ela quer um prazer na vida dela. Às vezes ela não tava nem com vontade de comer, mas ela come porque é prático, porque tá ali, entende? A pessoa quer algo palatável, quer algo apetitoso, então vai ali. A gente tem muito disso, né, do emocional em si. Então, a pessoa, se quer mudar os hábitos, ela tem que interpretar e entender o que tá acontecendo de fato. É uma fome emocional? Ok, o que eu posso fazer pra passar essa fome emocional? Posso beliscar alguma outra coisinha, que seja beliscar uma pipoquinha, beliscar alguma outra coisinha nesse sentido, sabe? Ou tem várias coisas. Sabe que a minha Nutri falou pra mim na época? Eu não quero ficar forte, eu não quero parecer... ficar assim. Minha mulher não gosta, por exemplo, fala assim. Mas você já pensou duvido, que... Mentira. Você fica falando que a sua mulher não gosta de homem musculoso? Mentiroso. Isso é desculpa pra não acabar com a sua barriga. O pessoal vê muito com um homem sem barriga, um homem sem história. Daí fica nessa daí. Não, mas tá... Estamos iniciando mais um encontro do Empreendecast. Estou recebendo nessa mesa hoje um empreendedor da área da nutrição. Então, se você também é da área da nutrição e quer aprender muito no dia de hoje, fica conosco até o final, que tenho certeza que isso daqui vai ser uma aula para você, viu? E eu quero desejar, né? Seja muito bem-vindo, meu convidado, Bruno Jean-Pierre. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Renata. Prazer estar aqui com você hoje. É uma alegria pra mim te receber. A gente se conheceu num grupo de network. Depois descobri que você estava conectado com um monte de gente que eu conheço. E aí, aquele ditado que eu ouvi quando eu cheguei aqui em Florianópolis, de que Florianópolis era pequena, tá começando a fazer sentido pra mim, Bruno. Exatamente, muito pequena. Todo mundo se conhece. No fim, a gente vai conhecendo pessoas que conhecem as mesmas pessoas e acaba sendo um grupo gigante de network, né? Porque onde as pessoas estão, elas sempre estão em outros grupos que acabam se conectando. Verdade. Bruno, pra gente começar esse bate-papo hoje, queria que você primeiro começasse falando quem é o Bruno e depois que você pudesse falar em que momento da sua vida que fez você decidir que você queria transformar a vida das pessoas através da nutrição. Perfeito. Bruno Jean-Pierre é hoje nutricionista, mas antes de profissional nutricionista, é um cristão casado com a Yasmin, uma mulher linda que realmente me ajudou a começar a prosperar na vida, a começar a crescer na vida. Que coisa boa, bom ver um jovenzinho que já é casado, né? Porque hoje em dia os jovens estão falando não pro casamento e é a melhor coisa que existe. Exatamente. O que me fez querer escolher a nutrição, de fato. Eu já... Na minha adolescência, no começo da juventude ali, eu tive uma frustração. Com uns 15 anos, eu tive uma frustração com um nutricionista. Então, foi algo que foi uma experiência muito ruim pra mim. E isso me fez fazer o quê? Não fez eu desistir da nutrição, na verdade fez eu começar a querer estudar mais sobre. E isso começou a aflorar algo em mim, que é, eu preciso fazer algo diferente do que ela fez comigo, né? Do que essa nutricionista fez comigo. Então, eu vou começar a estudar, eu quero poder ajudar as pessoas de uma maneira diferente. Olha só, então você que precisou do profissional na época, se frustrou, mas se frustrou com resultado, com atendimento? Como que foi essa frustração aí pra te inspirar, né? Porque se foi uma inspiração, realmente foi algo que marcou a sua vida. Me frustrei com toda a dinâmica do que aconteceu. Na verdade, por que eu de fato não tive resultado naquela época? Porque eu não tive adesão. Eu não consegui começar a construir algo na questão de alimentação, né, em reaprender a me alimentar. Eu comia muita besteira. Nossa, eu comia muita besteira, bebia refrigerante todo dia, comia miojo todo dia. Eu lembro de falar pra minha mãe que eu poderia comer miojo todo dia. É sério.
Ela falava Mas, pra mim. eu acho que é todo adolescente, né? Nunca vi uma invocação com miojo. Eu tenho 2 adolescentes em casa. Os 2 são atletas, sabem que não pode, mas ainda assim, vez ou outra, na hora da janta, eles querem comer miojo. Quem sabe eles mudam de ideia depois desse podcast hoje, não é verdade, Bruno? É verdade, importante. Mas aí, aos 15 anos, você tava com algum distúrbio alimentar ou você só queria ficar forte? O que mudou na sua cabeça de adolescente pra você buscar um nutricionista? Eu era gordinho. Na verdade, eu cheguei a sofrer bullying na escola por conta disso. Tá? Olha Então, falo abertamente, tranquilo com relação a isso, mas eu sofri um bullying realmente na época que era tranquilo, né? O bullying era liberado, vamos dizer assim. Então, aquilo ali me magoou bastante, me fez pensar, caraca, eu não sou aceito nesses grupos aqui, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que eu preciso fazer pra mudar. E isso me fez querer realmente Buscar ajuda. buscar, treinar, enfim, né? Então, nessa linha. Mas você procurou por conta disso. E a gente sabe que nutrição não é só pra isso. Mas, entrando nessa linha, muita gente acha que nutrição é só dieta. Ou seja, eu só preciso buscar um nutricionista quando eu preciso emagrecer, perder peso. Isso é verdade? Não, na verdade, perder peso é aquela frase clichê, né? Perder peso é uma consequência. A gente sabe que não, as pessoas realmente buscam muito por conta da estética. A grande maioria das pessoas vai buscar, Bruno, eu quero emagrecer porque eu quero botar um biquíni na praia. Quero emagrecer porque eu quero ficar bonito pelado. Quero emagrecer porque é N fatores. E acabam que quando começam a ter um acompanhamento, percebem que fez uma diferença gigante em outras áreas, como a área da saúde, saúde intestinal, saúde mental, faz diferença. Então a pessoa realmente se sente melhor. A pessoa não entende que o que ela come também influencia demais no raciocínio, se ela raciocina mais rápido, se mais lento. Tudo isso influencia, né? E às vezes a gente não leva isso em consideração quando a gente vai buscar um nutricionista. Todas as vezes que eu ouvi alguém falando, tô fazendo acompanhamento com o Nutri, realmente o motivo dela era emagrecimento. E eu vejo que você fala bastante sobre alta performance. E é nesse sentido de mostrar que uma boa nutrição faz você melhorar em todas as áreas da vida? Perfeito. Eu vim da área da nutrição esportiva. A nutrição esportiva engloba muito a parte de atletas em si. Quando a gente fala de atletas, é alta performance. Ou no mínimo performance, boa performance. Né? Tem uma certa diferença entre boa performance e alta performance também. Mas quando a gente fala ali de performar mesmo, né, isso vai muito na linha dos atletas. As pessoas, quando elas entendem minimamente o que é essa boa performance, o que é estar bem diariamente, né, estar bem, no caso, com uma disposição boa, com foco mental bom, as pessoas começam a realmente agir de maneira diferente. E eu fui lá e eu quero dar um start, né? Eu contrato uma consulta, é assim que se fala? Como que eu chamo o meu nutricionista? Eu marco uma consulta? A grande maioria dos profissionais, até por conta do que a faculdade passa pra gente, você vai lá, marca consulta, né? Você como profissional ali, vai lá, marca consulta ali com o paciente, ou ele vai te procurar, marcar essa consulta. Você faz ali a anamnese, né, as perguntas, faz uma avaliação física, entrega dieta e marca uma próxima consulta. Um mês seguinte, 2 meses depois, quando ficar mais viável. Eu sei que você não é um Nutri que trabalha muito com consulta. Eu sei que você gosta aí de fazer todo um acompanhamento nutricional. Qual que é a diferença entre uma consulta e um acompanhamento nutricional, Bruno? É justamente nessa linha de a consulta, você vai ali, encontra o profissional uma vez e daí você tem que seguir o plano até a próxima consulta. Quando eu falo de acompanhamento, é justamente o fator de não deixar você sozinha. É o fator de toda semana eu tá te chamando, toda semana eu tá vendo como é que você tá indo, se tá com dificuldade, não tá. Pô, se você tá com dificuldade, eu vou ali, posso ajustar isso pra você, posso te orientar melhor, posso visualizar todo o plano e olha, é só a gente fazer isso aqui. Né? Então, é de fato um pegar na mão e caminhar junto. É tipo assim, eu tô lá na quinta-feira, tô querendo fazer uma substituição aqui na minha dieta. Eu posso perguntar pro Nutri, Nutri, o que você me diz dessa substituição que eu tô querendo fazer? Porque já é quase fim de semana. Exatamente. É bem isso, é ter essa liberdade de poder dizer, eu tenho um acompanhamento. E acompanhar não é só a pessoa que vai ali, né? Eu vou no Nutri todo mês. Isso não é acompanhar, isso é
sequência de consultas. Né? Mas acompanhar realmente estar ali junto. Entender a dor da pessoa e, não, eu vou contigo até o fim. Brunis, vamos falar sobre seletividade alimentar, que foi algo que me veio aqui na cabeça. Por que eu digo isso? Porque até bastante tempo eu tive um paladar muito seleto. E eu, Renata, particularmente não gosto muito de frutas. É engraçado eu falar isso, né? Porque hoje eu como todos os legumes, eu já eliminei essa seletividade do meu paladar. Mas eu ainda tenho muita dificuldade em consumir frutas, né? E como que o Nutri faz para ele poder montar algo que vai funcionar para alguém que tem muita seletividade alimentar? Ah, isso aqui eu como, isso aqui eu não como, isso aqui, isso e aquilo. Como que você trabalha quando aparece alguém desse jeito lá para você? Excelente pergunta. Como que eu gosto de trabalhar com esse tipo de público? Não é que seja um público chato, fresco, coisa assim, mas é que às vezes tem alguma coisa de infância e às vezes é alguma situação que a pessoa realmente só não gosta. Tá tudo certo. A gente vai adequando aos pouquinhos, né? Justamente naquele fator de adesão que eu falei antes pra você. A gente vai adequando aos pouquinhos. Se é, por exemplo, às vezes, legumes, né? Eu vou dar a ideia dos legumes, porque fruta ainda, docinha ainda é mais fácil de aderir, né? De certa forma. Mas legumes, por exemplo, que a grande maioria das pessoas não come. A gente vai colocando aos pouquinhos dentro da alimentação, né? Então, por exemplo, fazer ali a pessoa precisa comer brócolis por conta de nutriente, para ser saudável, fibras, tudo mais. A gente vai ali, por exemplo, faz bem picadinho, bota junto do arroz, cozinha tudo, não vai dar gosto de brócolis, vai ter gosto de arroz. Com cenoura. Tem várias ideias que dá pra fazer assim. E nessa mesma dica, eu posso dizer, receitas com as frutas. Isso funciona para começar a gerar essa adesão e daqui a pouco se torna natural. Olha só, pra você ver que interessante, eu não sabia disso, mas eu utilizei essa estratégia em casa. Eu tenho um filho que não gosta de couve, de jeito nenhum. E eu sei que couve tem infinitos benefícios para a saúde. O que eu comecei a fazer? Eu compro a couve e eu faço panquecas. Então eu bato no meio da minha massinha da panqueca ali e aí ele come sem nem perceber, né? Porque a massinha é verde, mas o sabor nem aparece no meio desse tipo de legume. Agora, se eu tiver que cortar a couve, fazer uma saladinha ou refogar para ele comer, ele não vai comer, porque ele tem uma aversão com a coitada da couve. Eu não sei o que ela tem de culpa nisso. Já brócolis não é mais um problema em casa. Todo mundo gosta de brócolis. Mas eu percebi que esses alimentos que a galera gosta de comer menos, eu coloco realmente no meio de uma massa ou no molho, porque no meio do molho você só sente o sabor da carne e do molho, então ninguém vai perceber, né? E aí tem aqueles alimentos que a gente olha e fala assim, não é possível que isso aqui é rico em alguma coisa. Né? Não tem gosto de nada, não tem sabor de nada. Como que o nutricionista lida com esse tipo de paladar, né? Que vira e fala assim, Nutri, isso daqui não dá no meu cardápio. E ele precisa desse nutriente. É justamente deixar ele mais escondido dentro da tua alimentação, né? Já vi receitas de diversas coisas que para mim, assim, parecia absurdo. Eu já vi bolo de fígado, pra você ter uma ideia. Nossa. Parece bizarro, mas isso foi dado pra uma escola cheia de crianças e todos comeram sem saber. Então, tem coisas que vão trazendo essa adesão, né? Fígado, uma baita proteína com riquíssimo nutriente. E foi encaixado assim. Mas é o que você falou ali, fazer uma panqueca de couve, de espinafre, funciona muito bem. Então, é deixar ele escondido dentro do alimento principal. Comida saudável tem que ser ruim? Não precisa ser ruim, não deve ser ruim. Porque a gente tem essa crença na nossa cabeça, né? Se é saudável não é gostoso. Eu ouvi bastante isso durante muito tempo. Olha, a crença comum é isso, né? E é aquela coisa. O que às vezes que é bom de sabor, às vezes não é saudável, né? E vice-versa. Então, muitas das vezes é o que acontece. Tá, o negócio é cheio de açúcar, cheio de gordura. Pô, provavelmente vai ser bom. E não saudável. É verdade. Tá. Mas o que é saudável, a gente consegue deixar aquilo ali apetitoso sem deixar, sem perder o saudável, né? É temperar de um jeito bom, fazer um frango. Não precisa ser aquele frango pálido, horrível, né? Mas dá pra ser um franguinho suculento, temperadinho, bonitinho. Dá pra ser um arroz saboroso. Dá pra temperar com coisas boas. Só que o pessoal às vezes não pega essa ideia. Não entende que dá pra temperar, que dá pra deixar saboroso. Sobre as pessoas que te procuram pra emagrecer.
tá? Quais são os maiores erros que você enxerga nelas? Tipo, procuro um nutricionista e eu preciso emagrecer, tô pedindo ajuda agora. E depois que você vai ali, tem o atendimento, passou um plano pra essa pessoa, quais são os principais erros que você vê comumente, assim, que você olha e fala assim, cara, quase todo mundo comete esse erro. Perfeito. O maior erro é não se planejar. Sempre, não se planejar. O que eu falo com não se planejar? Não pegar e planejar a semana. Chegar no dia e o que eu vou comer hoje? Olha no plano, mas não tem isso aqui. Aí já começa a errar. Já começa a errar, vai virando uma bola de neve e a pessoa deixa por isso. Chuta o balde de uma vez. Entendi. Então, falta de planejamento. Eu acho que falta de planejamento é pra vida, né, Bruno? A gente para pra poder analisar. Se no domingo à noite você não para pra refletir sobre a sua semana, sua segunda já não é tão produtiva e por aí vai, porque você começa a atropelar todas as coisas, né? Há um tempo atrás eu comecei a fazer marmitas pra semana toda, pra família toda poder comer. Por que disso? Eu comecei a ficar mais tempo na rua e, como eu disse, eu tenho 2 atletas e eu precisava que eles comessem direito. Porque se eu deixasse pra eles fazerem a comida, eles faziam mais fácil. O mais fácil nunca é saudável. Realmente o mais fácil é um miojo, um macarrão, enfim, uma fritura, porque você joga lá e frita rapidinho. E a gente sabe que se eu quero que eles sigam nesse caminho, eu não podia fazer dessa forma. E eu comecei a fazer marmita. Sabe o que eu descobri? Que além de diminuir a louça suja... Porque eu não precisava cozinhar todo dia, então não tinha que lavar a panela todo dia. Então, além de diminuir a louça suja do meio da semana, eu economizei de supermercado. Olha que engraçado essa informação. Não foi só a nossa alimentação que melhorou. Eu comecei a economizar na minha compra do supermercado. Vou dizer pra ti que nessa questão de economia, tem muito paciente que começa a economizar muito mais do que o valor do acompanhamento, só em parar de pedir tanto iFood, parar de comprar tanta besteira. O pessoal, não, mas é comida, o pessoal pensa, né? Comida saudável é cara. Tá, mas e os lanches? E as coisinhas que você vai pedindo, não é caro? É porque, na verdade, a gente não coloca na ponta da caneta. Eu desafio, inclusive, qualquer pessoa que estiver nos assistindo, é igual... pessoas que são gordinhas e que você vai conversar com elas e elas falam que elas não comem, que elas... Nossa, até a água me engorda. Um dia eu ouvi isso de uma pessoa. E aí eu só brinquei com ela. Falei assim, você já fez o teste de anotar tudo que você comeu durante o dia? Porque a pessoa fala assim, se você perguntar, ela não come nada. Mas se você der a tarefa dela anotar, ela vai ficar desesperada. Porque daí é que ela percebe que ela tá comendo e nem tá vendo. E às vezes não é a quantidade que se come, é o que se come mesmo. Porque às vezes tá comendo pouco, mas com uma grande carga calórica. E aí vai embora a sua dieta por causa de uma barrinha de cereal que não é saudável. A gente tem que contar isso para as pessoas. Eu aprendi isso, porque eu gostava de barrinha de cereal, porque ela engana o doce, né? Um chocolatinho, delícia e tal. Gostosinho. Um dia eu vi que aquilo era só um pedacinho de gordura que eu tava consumindo. Só um açúcarzinho ali, sem fibra, sem nutriente. Zero nutriente. Ô, Bruno... E existe um perfil de pessoas que mais se beneficia com o seu método ou que deveria estar buscando por você hoje, ou não tem uma pessoa específica? Quem é a pessoa que deveria te procurar para poder começar esse acompanhamento nutricional? Eu trabalho muito com a parte mais voltada a profissionais, né? Profissionais liberais, empresários, mas que tipo de profissionais? Que tipo de pessoas que realmente me procuram? São pessoas que estão cansadas, são pessoas que têm muito estresse no dia a dia, né? Claro, o estresse ele é multifatorial, mas são pessoas muito estressadas. Às vezes pessoas até que estão sedentárias, né? Que vão acabar me procurando para poder ajudar elas a sair daquela situação. Então, muitas das vezes eu não começo falando, você tem que agora treinar 6 vezes por semana, comer assim direitinho todo dia, fazer dieta restrita, isso e aquilo. Não tem essa. Primeiro, não tem dieta restrita. Segundo, não é real para a maioria das pessoas fazer 6 vezes na semana, né? O treinos, assim, acaba sendo inviável de fato. Sim. Então, o que a gente faz? A gente vai ali alinhando conforme o que a pessoa precisa estar fazendo. Tá? Você trouxe aqui... sobre quem pode fazer sentido pra mim, é justamente essa linha, tá? De pessoas que precisam de um amigo. Vamos botar assim. O amigo, o que eu gosto de falar do amigo? O amigo é aquele que tá junto contigo, pega na tua mão, caminha junto, acolhe, Com só certeza. que fala a real quando precisa.
Fala a verdade. Ó, não faz assim que você tá indo no caminho errado. Vamos por esse caminho aqui que é melhor. Então, se você tá realmente cansado, tá buscando, né, uma solução pra essa questão da tua vida, pra você realmente ser mais saudável, viver com mais qualidade de vida, porque a gente já sabe que a gente vai viver bastante, né, gente? Isso a medicina já tá comprovando que a nossa expectativa de vida tá cada vez maior. Mas não é sobre viver mais, é sobre viver com qualidade. Não adianta nada a gente saber que a gente pode chegar aos 100 anos e chegar se arrastando, né? Eu acho que a gente quer chegar até o fim da nossa vida com qualidade de vida de fato. Então, a pessoa que tá aí vivendo e que tá olhando pra sua situação e já entendeu que não dá pra continuar desse jeito, ou seja, se alimentando mal, dormindo mal, não se exercita nem pra subir a escada, você vai de elevador pra sua sala, né? Você não sobe de escada. É você mesmo que o Bruno tá procurando pra poder ajudar e ajudar como um amigo. Achei bem interessante isso. Porque eu acho que todas as vezes que a gente toma uma decisão como essa, de mudar hábitos, é muito sofrido e dolorido. Eu acho que fazer essa troca de algo que eu já estava muito acostumada a fazer, e tem gente que se alimenta mal a vida inteira, porque começou desde bebezinho em casa. E eu não tô culpando as mães não, gente, porque começou a se falar de nutrição há tão pouco tempo. Antigamente os pais davam o que tinha pra essas meninadas comer, não era uma questão de se pensar ou não. Durante um período, vamos dizer assim, demonizaram a gordura e endeusaram o açúcar. Depois a gente foi ver que ambos estão no mesmo nível ali da balança de coisas ruins. Mas você se lembra dessa época em que tudo era gordura? Não, tira a gordura disso, tira a gordura daquilo. Evita de cozinhar com óleo desse jeito, óleo disso. E ninguém se falava do açúcar. E hoje a gente vê que o açúcar é o maior mal do século, é o que mais está adoecendo as pessoas. Queria que você falasse sobre isso. Perfeito. O que o pessoal faz é demonizar as coisas, né? Botar aquilo ali como vilão e pronto. Só que daí as pessoas não param e pensam. A alimentação, o estilo de vida, na verdade, ele deveria ser que nem uma construção de uma casa. Que é assim, construção de uma casa é o seguinte. Beleza, você vai pensar num projeto primeiro para poder montar o negócio. O que é o projeto? É o teu sonho, é a tua vontade. É como você quer estar. Esse é o projeto. Beleza, eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade de estar com o físico assim, com a saúde assim e tudo mais. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a construção. Então, para construir, eu preciso de material. Material são os nutrientes. Só que não dá para construir uma casa só de tijolo. Não dá para construir uma casa só de madeira, por exemplo. Eu preciso ter tudo um equilíbrio. Não dá para ficar sobrando uma coisa, faltando outra. Então, preciso tudo de um equilíbrio. E da mesma forma o estímulo, então para concluir essa parte, o estímulo ele é o exercício, ele é o dia a dia, os hábitos, né? Então o que é o estímulo? É quem vai construir, são os pedreiros, são quem vai botar a mão na massa. Sim. De fato. Então assim, quando eu falo ali de botar nutrientes específicos em cada área, em cada momento, é muito sobre isso, é sobre construir da maneira certa essa casa, né? Preciso ter todos os mínimos detalhezinhos certinhos. Circuitos, isso, aquilo. Isso aí a gente fala de vitaminas, minerais, o pessoal às vezes não liga. Sim. O pessoal vai ali, compra um multivitamínico na farmácia e acha que já tá sendo suficiente. É verdade. E pronto. Sendo que não come legume, não faz nada direito. Então a pessoa não tá fazendo o básico. E ela quer fazer uma dieta restrita. Eu vou dizer uma coisa, simplesmente não funciona. Não tem como você querer fazer um planejamento, uma dieta restrita, algo que você não vai conseguir manter mais do que 2 semanas. Isso não vai tirar resultado. Simplesmente assim. E é tão incrível você falar isso, porque às vezes as pessoas pensam que é sobre isso, né? Eu vou tirar tudo, fico 2 semanas, mas assim, é tão rápido o retorno vamos dizer, se for perda de peso, é tão rápido o retorno desse peso depois que você volta a comer normal, que não vale a pena nem o sacrifício que a pessoa tem que fazer durante aquelas 2 semaninhas de ficar sem comer nada, né? Então, eu me lembro um dia que a gente tava conversando no offline aqui, e eu compartilhei contigo que o que tinha me livrado da minha compulsão alimentar era o jejum intermitente. E você virou e falou assim pra mim, Rê, sabe por que funciona? Porque você consegue fazer todo dia. Porque é sobre disciplina, né, de fazer acontecer. Então, tem gente que vai funcionar a dieta de comer de 3 em 3 horas. Se ela consegue, vai dar certo. Mas e se ela não consegue? Se ela pula uma e depois já vai direto pra outra? No fim, isso tudo atrapalha os resultados?
Com certeza atrapalha. Uma pessoa que não tem constância não vai ter resultado. A base da minha metodologia é sobre isso. Para ter o resultado, eu preciso de constância para atingir aquilo ali. Só que para constância eu preciso de uma boa adesão. Então a pessoa vai ali, escutou na internet que jejum é bom, escutou da amiga que também jejum é bom. Daí, não, eu vou fazer jejum, né? Se todo mundo tá falando que é bom, deve ser maravilhoso. E a pessoa não consegue fazer aquilo ali rotineiramente, não consegue fazer aquilo ali de uma boa forma, porque não entende que não dá só pra parar de comer de um momento pro outro e pronto. E vai dar tudo certo. Não, às vezes a pessoa vai ali e desconta. Então quando a pessoa tá ali fazendo o negócio sem de fato um planejamento, sem algo adequado para ela, e também eu vou dizer uma coisa, sem que seja eficaz para ela. Como assim? Sem que adeque para a rotina. Às vezes a pessoa não tem uma rotina que poderia fazer aquilo ali, e vai ali e tenta fazer. Não vai fazer sentido. Vai ser um peso, né, Bruno? E se for peso, não vira hábito. A gente tem que entender que tudo aquilo que vira peso deixa de ser hábito. Você não consegue depois manter essa constância, porque vai ser tão doloroso que nada que te causa muita dor a gente mantém, né? Eu acho que isso faz todo sentido e eu nunca consegui fazer algo que fosse tão doloroso por muito tempo. Vamos falar de performance. No que a nutrição ajuda eu performar melhor? Por que que isso acontece? Quando eu falo de performance, eu falo de performance em 2 pontos. Tanto a performance física, que é você de fato ter mais disposição, de fato estar com o físico viável, funcional, né? Fazer com que tudo funcione bem. Inclusive parte intestinal. Isso também tem que funcionar bem. Nossa, mulher é um problema, né? A gente não vai no banheiro nunca. Tem um sócio meu aqui que falou assim, ó, desculpa o que eu vou falar agora, mas mulher não caga, né? É verdade, gente. A gente não vai no banheiro. Nossa barriga é muito preguiçosa. As mulheres predominantemente isso que acontece. Vão ali me procurar. Eu sempre pergunto, né? Tá, consegue ir no banheiro diariamente e tal? Diariamente. Ou quantas vezes na semana? Na semana? Tem essas, tá? Então tem tudo envolvendo essa parte de performance física, mas também a performance cognitiva, a performance mental. Então, quanto que teu cérebro tá de fato funcionando bem. A alimentação, ela tá diretamente relacionada à memória. Está diretamente relacionado a não ter problemas voltados a problemas mentais, né? Doenças relacionadas a isso. Tá relacionado toda essa linha. Então, se a pessoa quer estar bem, não adianta só estar bem no físico. Eu tô no shape. E agora? Dá pra ir pra praia e eu me sinto feliz. Sim. Tá, isso aqui tá funcionando bem? O teu mental, de fato, tá fazendo você progredir, prosperar na tua empresa? Fazendo você pensar nas estratégias. E é engraçado, né, Bruno? Quando a gente tá com falta de foco ou a gente tá se sentindo muito cansado, a gente nunca pensa em procurar um profissional da nutrição. A gente pensa em procurar N profissionais, né? Nossa, eu vou no psicólogo, eu vou, enfim, no clínico geral para poder tentar entender porque eu tô tão cansada e tudo. E tudo isso pode ser resolvido com um nutricionista, porque no fim é falta de nutriente. Como que eu descubro, Bruno? Existem exames? Como que é o diagnóstico? Como que você pega um paciente que chega e ele vai lá e fala tudo isso pra você, ó, não tô conseguindo dormir bem, eu tô cansado, falta de foco, tô esquecendo de todas as coisas, minha memória tá assim, ó. Agora a culpa é do Covid, né? Todo mundo que eu vejo que a memória tá ruim, bota a culpa no Covid. Como que você diagnostica isso? Existem exames? Como que é esse procedimento? Até tem alguns exames, tem toda essa linha, né, de identificar padrões, mas o principal tá dentro dos hábitos. A pessoa tá dormindo mal, a pessoa não come direito, a pessoa não tá treinando, ou às vezes treina errado, enfim. A pessoa tá fazendo N fatores ruins. Então ela vai tá mal em alguns pontos. Né? Isso eu identifico dentro das nossas conversas, né? Quando eu falo com o meu paciente, eu falo uma primeira vez, uma consulta de avaliação, primeiramente, para poder identificar isso. Identifico o que a pessoa já está fazendo, rotina, as dificuldades que ela tem, as dores por trás daquilo ali que ela está buscando, né? E com isso, além de objetivos, metas, né? Eu consigo estruturar um plano de ação para direcionar essa pessoa já, certo? Boa. Então, não é só, você vai conseguir fazer esse exame aqui e vai identificar todos os problemas da tua vida. Não é assim, a gente tem uma linha e essa linha é a pessoa. Tem que entender. Mas é os hábitos e o que ela já faz no dia a dia dela. Exato. E às vezes são mudanças simples, né? Que já muda algumas coisas que a pessoa achava que era um problema clínico mesmo, e não é. Bruno, o que te diferencia dos inúmeros nutricionistas que tem aí no mercado? O que me diferencia é,
além da minha metodologia, é o entender as pessoas. O acompanhar de fato as pessoas e entender elas. Quando eu falo entender é o seguinte, beleza, a pessoa tá me procurando para ter um emagrecimento. O que é o senso comum? Tá, então ela precisa comer menos. Deve estar gastando. Se eu falar que com a grande maioria dos meus pacientes eu faço eles comerem mais. Acredito que você faz substituições que vão trazer mais saciedade para essa dor não ser latente e ela não desistir no meio do percurso. Eu vou te trazer mais informação ainda. Eu vou te falar o seguinte, tem pessoas que me procuram comendo pouco. Comendo pouco, não só pouco de volume, mas pouco nutriente. Isso sabe o que faz? O corpo. Isso faz com que o corpo entre num sistema de defesa. Eu costumo comparar com um celular no modo de economia de energia. O que o modo de economia de energia faz? Ele poupa recurso. Ele quer segurar o máximo possível de bateria. E quando isso acontece, ele vai diminuir qualidade. Outras áreas do seu celular não vão funcionar direito. Vai ficar tudo muito travado. É a mesma coisa que o corpo. O corpo, ele tá fazendo o quê? Ele tá segurando o máximo possível. Ele segura o quê? Gordura. E joga fora o quê? Massa muscular. Sabia disso? Olha a massa muscular gasta muito. A gordura, ela é fonte de... Ela vai segurar a energia, né? Então, o corpo, ele faz esse tipo de situação. E então, o que acontece? A pessoa tá comendo tão baixo que o corpo, ele entra nesse sistema de defesa e não deixa ela gastar mais. Entendi. Então, a pessoa tá sofrendo por nada. Sem resultado nenhum. Sem resultado. E sofrer sem resultado não dá, né, gente? Não. Sem condições. Então, se você pudesse dar um único conselho pra quem quer começar hoje a mudar o corpo e a performance, qual seria? Não começa por dieta restrita. Sem restrição. Sem restrição. Começa readequando. Começa readequando o que você tá comendo. Entende? Não, isso aqui não tá me saciando. Né? Eu preciso comer direitinho. Então, tem alguns passos que eu gosto muito de usar. Primeiro, fraciona as refeições. Como assim? Fraciona, dá pra colocar. Às vezes a pessoa tá comendo poucas vezes, tá almoçando e jantando. Sim. Isso é péssimo. Dá pra gente colocar ali em torno de 4 refeições no dia. Não, mas Bruno, se eu comer mais eu vou engordar. Sempre tem esse pensamento. Então, fraciona em 4 refeições. Come proteína em todas as refeições. Dorme bem. Sim. Tá? Não é um mistério, uma coisa mirabolante. Mas Bruno, não consigo dormir bem. Tá, então cuida dos outros hábitos que você pode fazer. Né? Toma água. Nossa, é que são muitos hábitos, né, gente, que a gente vai deixando pra depois. Eu tive muito problema com tomar água durante muito tempo da minha vida. Porque o ar-condicionado não me dá sede. Eu acho que você fica naquela temperatura gostosinha e tal, e a vida inteira trabalhando no mundo corporativo. Só que um dia o meu rim deu tilt, né? É óbvio. E aí passei mal, tive que fazer todo um tratamento. E a partir de lá eu comecei a ser muito mais organizada com a minha água. Por quê, gente? Porque dói. Cólica renal é a segunda pior dor que existe, tá? Só perde pra dor do parto. Então, quem que quer sentir dor? Aí eu mudei obrigatoriamente porque eu não queria mais sentir aquilo que eu sentia quando eu estava em crise. E realmente já tem bastante tempo aí que não me dá nenhuma crise, mas eu sei que tem que ser um cuidado pro resto da vida, porque eu tenho uma condição no meu rim esquerdo em que ele nasceu, desde nascença ele é menor do que o meu rim direito. Então, se eu fico sem tomar água e ele tem que filtrar o que não tem pra filtrar, eu forço aquele rim menorzinho e ele infecciona. Então, eu fico doente. Então, eu não quero ficar doente, então a minha água é algo que eu realmente controlo muito bem. E eu não fico sem tomar água. E eu acho que tem muita gente que só deixa pra mudar os hábitos quando realmente uma doença alcança, né? Você tem visto dentro dos seus pacientes que as pessoas deixam pra te procurar quando já é pra remediar e não pra prevenir? É aquilo que você tinha falado, as pessoas buscam psicólogo, buscam médico, antes de buscar um Nutri. O Nutri, ele geralmente vai estar ali associado à estética. E tá associado, na verdade, à prevenção. Prevenção de uma doença. Eu tenho um paciente que... São alguns casos até, mas eu vou falar específico de um paciente que tomava medicação pro fígado todo dia. Nossa. Com alimentação relativamente comum, tá? De um brasileiro e tudo mais. E tava ali treinando, mais ou menos. Alguns hábitos que poderiam melhorar, mas, enfim. Eu tratei dele... substituindo um alimento para ele tava forçando o corpo dele a trazer aquilo ali. Sim. E o que eu quero dizer aqui? O médico que ele já foi, alguns médicos que ele foi procurar não identificaram isso.
quem identificou foi justamente o Nutri, porque o problema estava na alimentação. E não em alguma medicação, não em algum órgão, exatamente. Mas o problema estava ali na alimentação. E o principal alvo de estudo de um nutricionista, Bruno? Porque agora você falou sobre isso, e aí me acendeu uma... Porque assim, cara, você fala, eu fui no médico, tanana, mas o que o nutricionista estuda que faz com que ele olhe para os hábitos dessas pessoas e perguntando o que ela come diariamente, que consegue identificar, por exemplo, que era um alimento que estava forçando o corpo dela a produzir o rolê lá do fígado que tinha que fazer ela tomar remédio? É justamente estar apaixonado por fazer o que faz, tá? Eu lembro de uma professora minha de bioquímica falar que a gente tem várias gavetinhas de conhecimento. E para cada área a gente vai abrindo uma gavetinha. Só que a gente utiliza de tudo. A gente não utiliza só um conhecimento. Por exemplo, eu sou especialista no esporte. Eu não vou utilizar só a nutrição esportiva para trabalhar com todo mundo. Eu vou utilizar de vários âmbitos da nutrição. Comportamental, clínica, trazer vários pilares para eu poder trabalhar com a pessoa. Só que esse é o fator que eu falei que é um diferencial meu. Eu gosto de entender o que de fato é o problema da pessoa e ir a fundo naquilo ali. Então, na minha cabeça, a pessoa tá falando, tô aqui fazendo milhares de conexões. Abrindo várias gavetinhas pra ver qual é a melhor forma que você vai conseguir ajudar, né? E por que tem gente que segue a dieta certinho e mesmo assim não tem resultado? Olha, um bom ponto. Acredito que tenham duas vertentes aqui. A pessoa que tá de fato seguindo certinho, ou a abordagem pode ter sido equivocada, né? Ou a pessoa está com uma questão metabólica que ainda não foi descoberta, né? Às vezes uma tireoide que não tá adequada, às vezes algum pilar ali dos hábitos que não foi bem estabelecido, né? Tem alguns hormônios também que vão afetar isso, insulina, a questão de hormônios voltados à saciedade e a parte da tireoide, como falei ali antes. Então, se isso daí tá desajustado, não adianta, a pessoa pode fazer o melhor plano do mundo que não vai conseguir ter resultado. E o outro lado é justamente aquilo ali. A pessoa que às vezes está se sabotando. Acredita e fala para o nutricionista que está seguindo tudo direitinho. E vai ali, não tem resultado. O problema é do profissional ou o problema é da pessoa que está se sabotando? Sim. É porque falar até papagaio fala, né? Então chegar na frente do Nutri e falar que eu tô seguindo a dieta certinho, eu posso falar. Mas por mais que haja esse acompanhamento, o Nutri só vai saber daquilo que eu quiser informar para ele. Mas uma pergunta, dessa galera que você faz acompanhamento, eles ficam te mandando, quando estão comendo certinho, fica mandando fotinha do prato pra falar assim, Nutri, fica orgulhoso de mim que eu tô... Fica, me mandam muita fotinho. Hoje foi isso daqui, hoje o prato foi assim. Mas janta também, olha só, Nutri, lembrei que fiz um jantar bem bonitinho. Às vezes é sobre comer com olho também, então eu peço pro pessoal, faz uma alimentação bonitinha, faz um pratinho bonitinho. Dá pra deixar uma marmitinha gostosa. Dá sim, é verdade, gente. Eu falei pra vocês que eu peguei o hábito de fazer marmitas e eu fui descobrindo quais são os alimentos que ficam mais saborosos congelados e outros que nem tanto, porque tem disso também. Boa pergunta. Congelar minha marmita não faz perder nutriente? Eu não tô comendo depois só comida congelada à toa? Eu vou te falar o seguinte. Se a gente perde porcentagem de nutriente, ainda vale mais perder essa porcentagem do que você acabar indo recorrer para uma coxinha na padaria. Boa. Você acabar indo recorrer para um lanche no iFood. Vale muito mais a pena do que isso. Então, compensa. Então, gente, tem desculpa, não tem dessa de querer falar pro nutricionista que tá congelando, tá perdendo nutriente, porque ainda assim vale a pena do que fazer uma troca por coxinha, né? É a realidade da pessoa, né? É verdade. O que a pessoa pode esperar ao entrar no seu acompanhamento nos primeiros 30 dias? Se eu começar hoje, o que eu posso esperar para os próximos 30 dias? Pode esperar um começo de mudança de hábitos, porque os hábitos eles são formados ao longo do tempo, né? E cada hábito tem um período que ele leva. Não é só, um é 20 dias, não, é 90 dias. Não, essa mudança de hábitos que vai acontecendo. Também o começo da mudança. Quando eu falei da questão intestinal, é muito nítido. A primeira semana já começa a mudar. Em 10 dias a pessoa já tá totalmente diferente. Tá, então essa parte intestinal já começa a mudar, a pessoa já começa a se hidratar melhor, a pessoa começa já a tomar esses hábitos de uma maneira mais adequada. E o que acaba acontecendo? Desinchaço, a pessoa se sente já mais disposta.
Às vezes, a pessoa tinha uma dor de cabeça porque estava tomando pouquíssima água. Já começa a mudar. Então, essas pequenas mudanças já nos primeiros 30 dias acontecem. O pessoal fica, mas é porque demora para perder peso, por exemplo. Não é sobre peso. Não é sobre perder peso. É isso aí. Até porque, se é só pra perder peso, realmente tem 1 milhão de opções de dietas malucas sendo ensinadas na internet que você olha e pensa assim, não acredito. Mas tem gente fazendo. Por quê? Porque aquilo vai eliminar na balança. Mas nem sempre o que você vê na balança é real, porque é aquilo que o Bruno falou, né? Pode ser que ali eu tenha perdido muito mais massa muscular do que gordura naquele período daquela restrição gigante. Mas se era peso na balança que você queria ver diminuindo, talvez você tenha encontrado um resultado, né? Fala assim, se você quer ver de fato o teu peso da balança refletindo no espelho, bota a balança na frente do espelho. Porque é isso que a pessoa quer. A pessoa quer ver aquele peso ali como se fosse ela. Mas na verdade não é. A pessoa não tá vendo o resultado por conta da balança. Tem pessoas que eu prefiro. A gente vai tá trabalhando assim. A mudança de peso pode não ser muito grande agora. Depois ela vai acontecer. Tem paciente que estagna um pouquinho de peso, mas é porque tem toda a troca. Sim. Tem todo um remolde. A pessoa vê diferença na estética. Bruno, eu comecei a perder medida aqui já no primeiro mês, por exemplo. Comecei a perder medida aqui, minhas calças estão tudo caindo. Mas o peso não tá baixando. Sensação boa, hein? Mas ela fala, mas o peso não tá baixando. Por quê? Primeiro, volume, né? O músculo, ele é 1/3 do que é o volume da gordura. Então, isso já faz muita diferença. Quando você vai perdendo volume, pode ser que o peso esteja a mesma coisa. E tá tudo certo. O pessoal tá perdendo gordura e ganhando músculo, ou fazendo uma manutenção, e beleza. Tem muito paciente que se surpreende quando a gente vai fazer uma avaliação física de começo, beleza. A primeira avaliação não tem muito mistério, não tem muito resultado ali, é aquele ali. Sim. A pessoa vai ali na segunda vez pra fazer a avaliação. Bruno, não perdi nada de peso. Ela já vai frustrar. Assim, Bruno, não perdi peso. Eu perdi 1 quilo nesse período. Daí ela chega ali 5 quilos a menos de gordura. Nossa, muita coisa. Só que recuperou não, ganhou massa muscular. Caraca, a pessoa se surpreende de ver aquilo ali nela. Não, e vou falar, tá? Todo mundo tinha que passar pela humilhação de fazer uma análise daquelas biopedância pra medir a sua gordura corporal. Porque eu tô falando que é humilhação, porque gente. Eu nem sou uma pessoa que sou muito chateada com o meu peso. Mas eu fui fazer aquele exame uma vez e aí eu fiquei um pouco preocupada. Porque realmente não é sobre o peso que reflete na balança, é sobre o quanto desse peso ainda é gordura. Mesmo que no espelho não esteja refletindo tanta gordura, ainda existe muita gordura corporal que precisa ser transformada em músculos, né? E eu queria que você, que é uma pessoa que hoje cuida da sua saúde, é uma especialista de alta performance, que acompanha muitos atletas, qual a importância do músculo na vida de alguém? Uma vez eu vi, principalmente durante a pandemia, que se falou bastante disso, que as pessoas que ficavam doentes, que tinham um processo, por exemplo, de intubação e tinham que ficar ali, e que ficavam em coma durante o período, se elas fossem pessoas que tivessem músculos, elas voltariam sem nenhum tipo de sequela, porque os músculos é que supria esse período dela ali de ficar desacordada, né? Queria que você me pudesse falar que, além de estética, quais são os benefícios e por que é importante a gente ter músculos? Eu ia te dar esse exemplo também da pandemia. Muita gente que realmente tinha já a massa muscular a mais, né, que foi predominante esses resultados de pessoas que sobreviveram porque tinham mais massa muscular. Então faz toda a diferença. Quando a gente fala de massa muscular, é saúde também, não é só estética. Pessoal, não, Bruno, os homens, as mulheres também, né? É muito mais até das mulheres que os homens. Sim. Bruno, não quero ficar forte para as mulheres, não quero parecer a Graciane Barbosa. Você pode fazer o que for, você não vai parecer a Graciane Barbosa. Você pode realmente tentar muito e você não vai conseguir. É a mesma coisa. É porque muitos anos, né? A Graciane Barbosa, acho que ela nunca na vida soube o que é comer um podrão. Ela nunca comeu besteira na vida. Assim, são vários fatores. E assim, pros homens da mesma forma. Bruno, eu não quero ficar forte, tal, não quero parecer... ficar assim, minha mulher não gosta, por exemplo, fala assim, mas você já pensou duvido, que... mentira, você fica falando que a sua mulher não gosta de homem musculoso, mentiroso. Isso é desculpa pra não acabar com a sua barriga.
O pessoal vem muito com, não, um homem sem barriga, um homem sem história. Daí fica nessa daí. Não, mas a massa muscular de fato é saúde. E dá uma diferença danada na vida. Boa, boa. Então é sobre isso, né, gente? É sobre qualidade de vida, é onde eu quero estar daqui 40 anos. A gente sabe que a gente vai viver muito tempo ainda, então acho que a gente precisa começar a cuidar agora. Na verdade, se eu quero um futuro de qualidade, o futuro começa hoje, né? Começa agora. E eu queria que você pudesse, só pra gente poder encerrar esse bate-papo que foi incrível, dar uma dica prática. O que quem estiver nos ouvindo consegue fazer a partir de hoje para que ela comece, vamos dizer assim, a subir os degrauzinhos para ter uma qualidade alimentar melhor do que o que ela vem tendo. Então, eu queria que você pudesse dar uma dica prática. O que eu começo a fazer a partir de hoje, na janta, que eu já começo a subir essa escadinha para melhorar minha saúde alimentar? Perfeito. Só contextualizando aqui. Na janta, o problema que as pessoas geralmente trazem pra mim. Bruno, meu problema é a janta. O teu problema não é a janta. Nunca foi sobre a janta. O teu problema foi sobre o restante do teu dia, que você comeu besteira. É aquela pessoa que que segue uma rotina de alimentação CLT. O que é essa rotina de alimentação CLT? Começa num cafezinho da manhã, mais ou menos ali adequado. Aí vai almoça um pouco mais fracionadinho ali. À tarde já ou pula ou come só umas 2 castanhazinhas, né? Ou come alguma besteirinha ali que comprou uma padaria, que seja, ou faz jejum, porque é cômodo, porque é mais prático, a pessoa tá ali trabalhando e tal. E daí chega a noite. A noite é o momento que a pessoa descarrega. Então, o problema daí à noite, não, o problema foi do restante do dia que a pessoa comeu errado. Né? Então, primeiramente, uma dica prática. Fracionar essas em 4 refeições já funciona muito bem. Café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Isso aí funciona muito bem. Mas principalmente uma mudança de um hábito como o consumo de água. Isso dá pra começar na sua manhã seguinte. Já dá pra começar amanhã. Que é o quê? Tenha uma garrafinha de água. Você gosta de água gelada ou natural? Eu tomo água. Eu prefiro gelada porque eu gosto bastante de tereré, mas eu tomo água. Tá. Uma aguinha gelada então. Você vai deixar já uma garrafinha. Pode ser uma garrafinha de 500 ml na geladeira, já. Primeira coisa que você vai fazer quando você acordar. Tá, se você quiser lavar o rosto, tudo bem. Mas primeira coisa que você vai fazer antes de começar o teu dia. Você não vai pegar, pular da cama, nossa, eu tô atrasado, tenho que trabalhar. Ou, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, tenho que entrar na reunião. Não, você vai primeiro ir lá e tomar esses 500 ml de água. De uma vez. Pode ser um pouquinho fracionado ali. Mas a ideia é que seja a tua primeira vitória do dia. Entendi. Você vai começar o teu dia vencendo 500 ml de água. Boa. Tá, antes do café da manhã. Antes do café da manhã. Boa. O que acontece? A água, ela funciona que nem o óleo pro motor de um carro. Pra ele funcionar bem, sem danificar, tem que... Tem que estar trocando óleo todo dia. Todo dia não, no vencimento das quilometragens, mas tem que estar em dia. Isso, eu digo assim, ele tem que chegar no motor. Sim. Né? Pra gente é a mesma coisa, só que o motor, nesse caso, é o intestino. A água, ela é absorvida no intestino. Então, quando eu vou tomar água só depois de comer alguma coisa, já demora muito mais. Eu vou tomar água, é a primeira coisa que eu vou fazer no meu dia. A água, ela já vai ser absorvida no intestino. E o que vai acontecer? Vai começar a recaptar essa água e o teu corpo vai começar a expelir. Então, ele vai querer e vai receber mais água. Olha, boa dica, então, hein, gente? Consegue... Não custa nada ainda, né? Não, é de graça. Então, é fácil. Tomar água não é um sufoco. Só que você precisa começar a construir um hábito. Você comentou uma coisa lá atrás sobre comer proteína todo dia, em todas as refeições, inclusive. Quais são as proteínas que eu consigo encaixar no café da manhã, no almoço, lanche da tarde e jantar, sem eu ter que repetir, tipo assim, pra não enjoar, né? Porque senão a gente ouve muito aquela história de que, ai, minha vida de dieta é comer ovo, né? Tudo é ovo. Não precisa ser só ovo, né? Tem outras opções, mas, por exemplo, até mesmo já de manhã, vamos botar assim, uma panquequinha de banana. Já dá pra fazer ali, uma receitinha. Tá, Bruno, não quero fazer uma receita. Vai no pãozinho com ovo. Cuscuz com ovo. Tudo certo. Uma comidinha boa. Bom demais. Tá. Pãozinho com ovo, hein, gente? É uma delícia. Não tem desculpa pra não comer. Não tem erro. Ah, mas pode pão? Pode. Pode. Isso não é celíaco, pode. A outra opção, mais ali pra almoço, por exemplo. Vai ali na comidinha normal. Vai uma carninha moída, vai um franguinho, carninha de porco, filé mignon suíno. Excelente proteína. Tá tão boa quanto o patinho. E mais barato. Olha só, ótima dica.
Aí, café da tarde, dá pra usar de receitas. Ah, tô mais corrido. Whey. Não, mas whey não é só pra quem treina. Não, whey é pra quem precisa de praticidade. Pra suprir a proteína diária. Exatamente, pra te manter saciado ali. Ah, não como nada à tarde, Bruno. Eu precisava de alguma coisa muito prática e rápida pra ir de uma vez. Sim. Vai ali, toma whey, que é muito mais fácil. Tá, não quero nada com whey. Quero baratear o meu negócio. Patê de frango, patê de atum com um pãozinho ou com torrada, biscoito de arroz. Né, dá pra fazer ali de maneira prática. Também o sanduichinho natural, pô, é excelente. Sanduichinho natural é gostoso. É gostoso também, verdade. Exatamente. À noite, daí pra não precisar repetir a mesma coisa. Ah, Bruno, eu não gosto de comida à noite. Eu geralmente peço iFood por conta que eu não gosto de comer a mesma coisa que eu como no almoço. O que eu faço? Eu vou te dar uma dica seguinte. Você gosta de hambúrguer? Adoro hambúrguer. Nossa, imagina você pegar um pãozinho, pode ser um pãozinho de trigo, pode ser um pãozinho de hambúrguer também, ou você pode até fazer em casa o pão, tá? Você pega um desse pãozinho, já deixa congelado, preparadinho no formato, tá? Patinho moído, já moldado ali, pra você só chegar, esquentar a frigideira e botar ali. Fica pronto rapidinho. Bota uma saladinha, um alface, tomate, cebola. Nossa, cebola fica excelente também. Dá pra botar um queijinho também. Boa. Nossa, mas isso aí não é ruim? Não, pô, isso é comida, né? É comida. E se eu substituir o pão, enfim, vamos pensar em alguma coisa pra eu substituir o pão. Eu vi uma galera que adora um tal de um Rap 10. Eu nunca comi aquilo, tá, gente? Eu não sei se é gostoso. Mas ela é menos calórica do que um pão? Ou não? É a mesma coisa? E tapioca? A tapioca é a malvada do rolê? Pode tapioca na dieta? Gostei. O Rap 10 ele é bom, tá? Ele vale a pena. É quase a mesma coisa que o pão. Dá pra trocar. Mas é pra uma substituição prática também. Bruno, não tem pão. Tem o Rap 10 ali que tá na geladeira, tá guardadinho, só ir ali e fazer. Bem tranquilo. Mas vai ser a mesma coisa que o pão, sim. Já a tapioca, você já deu spoiler ali. Não é que é a vilã. Só que ela veio num momento da fase fitness, que não é a fase de emagrecimento. Ela veio, na verdade, pro foco em ganho de massa. Eu só uso tapioca pra quem tá precisando ganhar massa. E o pessoal usa pra emagrecer. Mas não faz sentido, faz. É só carboidrato. Não tem fibra, não tem gordura, não tem proteína nenhuma. Vale muito mais comer um pão do que uma tapioca. Boa. O Nutri tá dizendo, gente, eu adoro tapioca, mas eu gosto de pão também. Então, se eu puder... Só não me tira os dois, porque senão a minha vida vai ficar muito triste. Dá pra tirar. Poxa, pãozinho vale a pena. Eu falo, só não me tira os dois, porque daí a vida fica muito triste. E vida triste também não dá. Eu acho que a comida, Bruno, ela acabou se tornando muito emocional ao longo da nossa vida, né? Porque... se a gente se reúne com os amigos, tem comida. Se a gente se reúne pra comemorar um aniversário, um casamento, tem comida. Então, você acredita que a comida acabou ficando muito emocional e é por isso que as pessoas emagrecem ou engordam e por aí vai? As pessoas levam muito a alimentação no emocional. Tá estressada, come. Tá feliz, come pra comemorar. Tá triste, desanimada, também come porque é o momento. Como eu falei ali, à noite. O que é o problema das pessoas à noite? À noite a pessoa só quer descontar, tá cansada, tá com fome, ela quer um prazer na vida dela. Às vezes ela não tava nem com vontade de comer, mas ela come porque é prático, porque tá ali. Entende? A pessoa quer algo palatável, quer algo apetitoso. Então vai ali. A gente tem muito disso, né, do emocional em si. Então, a pessoa, se quer mudar os hábitos, ela tem que interpretar, entender o que tá acontecendo de fato. Ah, é uma fome emocional? Ok, o que eu posso fazer pra passar essa fome emocional? Posso beliscar alguma outra coisinha, que seja beliscar uma pipoquinha, beliscar alguma outra coisinha nesse sentido, sabe? Ou tem várias coisas. Sabe que a minha Nutri falou pra mim na época que eu comecei a fazer minha reeducação alimentar? Não é fome, Renata, é sede. Bebe água. Boa, perfeito. Não é fome, é sede. E eu guardei isso pra mim mesmo. Todas as vezes à noite, principalmente à noite, que vem aquela sensação, estou com fome, eu mesma pergunto pra minha cabeça, é fome ou é sede? Peraí, vou descobrir, vou lá e tomo um copo d'água. Se passou, coleguinha, era sede, não era fome. E eu vou complementar essa dica ainda. Essa dica é fantástica, eu sempre falo também pros meus pacientes. E eu vou te falar outra ainda. Você tá com essa sensação de fome, tá, bebeu água, ok. Esperava que passasse e não passou. Antes ainda de comer,
Pode parecer meio doido, pode parecer às vezes meio fora do comum, mas dá uma caminhadinha, 10 minutinhos. Não precisa correr, não precisa ir treinar, não precisa fazer um negócio mirabolante. Não precisa fazer um crossfit, um funcional. Não, sério, só pra dar uma caminhada no quarteirão, ou em casa mesmo, caminha um pouquinho em casa, pensando na vida, respondendo mensagem, alguma coisa assim. Às vezes era o estresse que estava acumulado e você precisava descarregar de alguma forma. E o corpo tá achando que esse estresse vai ser recompensado com alimentação. Olha só, boa dica, hein, gente? Você falou sobre crossfit, academia, corrida, enfim. No meio fitness foi surgindo muitos nichos, né, de treinos. Então tem os funcionais, tem o crossfit, tem a academia, tem pilates, tem tudo. Qual é o que melhor funciona, Nutri? Eu gosto muito dessa pergunta. Primeiro, eu não gosto de crossfit. Mas eu vou dizer pra ti, é o esporte favorito dos fisioterapeutas. Eles amam receber paciente crossfit. Adoram, né? Porque chegam lá tudo com o joelho estourado e por aí vai. Brincadeiras à parte, crossfit é realmente um esporte, é muito bom. Tal. Só tem que cuidar pra não se machucar. Esse é um dos detalhes, tá? Eu gosto muito de sempre orientar meus pacientes. Calma, aquece bem, faz tudo certinho, tudo direitinho. Não se afoba, porque o risco de lesão é grande. É maior do que os outros. Por isso que eu falo que porque é muita intensidade, né? Se a gente... Gente, uma vez eu fiz uma aula experimental de crossfit. Eu confesso que no dia seguinte eu não conseguia sentar no vaso pra fazer xixi, gente. Uma aula foi suficiente pra fazer aquilo comigo. E no dia nem parecia que era tão pesado assim. Olha só isso. Mas a gente fica destruída, é verdade? Melhor acaba sendo o pai de todos, né? O pai de todos os esportes. É a musculação. É o treinar músculos, né? O se exercitar em si. Vai ser o que melhor vai funcionar. É ótimo pra gasto, é ótimo pra ganho de massa, é ótimo pra um gasto, no caso, queima de gordura, definição, tudo que a pessoa de fato tá buscando. Boa. Né? Então vai ser o pai de todos os esportes, seja arte marcial, seja esporte de futebol, enfim. Ela é a base, né? Na verdade, tipo, tem um filho judoca e mesmo treinando judô, ele é orientado a fazer academia para musculação. Eu tenho um filho que é jogador de futebol e mesmo assim ele também tem que fazer musculação, porque ele precisa dos músculos fortes. Cada um, às vezes, mais focado numa coisa. Tipo, meu filho precisa de muita força no antebraço, então ele pega mais pesado nos exercícios pro braço. O outro precisa das pernas mais forte, então aí tem que ser mais as pernas. E não é... E pra você ver como que é importante você conhecer o seu nicho. E o Luiz não é ficar com as pernas muito musculosas, porque músculo demais interrompe a sua mobilidade, né? Você fica mais durinho. Então não é sobre ficar grande, mas é ser forte, é diferente. Se chama especificidade. Né? O treinar específico para aquela área ali, para aquela modalidade. Quem faz crossfit treina específico para crossfit, né? Para competição, ou enfim. Um treino funcional, por exemplo, é pra te deixar bem, te deixar conseguir pegar uma caixa no chão, te fazer conseguir fazer uma barra, alguma coisa assim, uma flexão, se apoiar. É um treino funcional, né? Então, essa questão de especificidade faz muito sentido, né? Seja um esporte... As duas áreas, ele é um pouco mais para superiores, que também não pode ter muita massa, senão perde mobilidade. Exato. E outro pro futebol, que faz toda a diferença também, treino explosivo de pernas. Boa. Gente, acho que a conversa foi excelente, né? Eu tenho 2 filhos atletas, então eu já vou sair daqui com o contrato assinado com o Nutri, né? Porque eu preciso que eles continuem performando muito bem. E eu acho que a nutrição, sem dúvida... Eu mesmo sem acompanhamento do Nutri já tinha essa consciência de que eu precisava mudar a alimentação deles, porque no fim... É uma pessoa que determina o que se come numa casa. A menos que a pessoa more sozinha e essa pessoa seja ela mesma, observa que às vezes na sua casa é uma pessoa que controla a alimentação da família toda. Então essa pessoa tem que ser a pessoa que entende a necessidade de um nutricionista. Porque às vezes você quer fazer dieta, mas você nem falou pra tua mãe, você mora com a tua mãe ainda e ela que cozinha. A sua mãe vai ser uma boicotadora da sua dieta. Acontece isso com seus pacientes, Bruno? Acontecia até eu parar realmente de atender o pessoal mais jovem sem ter o acompanhamento da família.
Porque não adianta a criança, o jovem querer fazer isso, às vezes o jovem adulto que mora com os pais e a mãe cozinha, por exemplo, não adianta. Porque você concorda que se a pessoa que cozinha não tiver essa mentalidade de entender o que é importante na alimentação, a dieta vai pro ralo, né? Porque Exato. eu não consigo olhar a comida e não comer. Tipo, eu sentei na mesa, minha mãe fez um banquete, mas eu vou comer uma salada. Ah, não vai. Tem, as pessoas conseguem, mas poxa, pra que dificultar tanto? Traz todo mundo pra realidade. Boa. E a pessoa pode comer mais, né? Ela não precisa entrar na dieta, mas se ela souber quais são os alimentos que ela tem que cozinhar, acho que todo mundo vai poder comer bem, né? E saudável. Sim, não tem mistério. Uma coisa eu digo, as pessoas, elas até sabem o que tem que fazer. Se eu botar pra ti aqui um prato de comida mesmo, arroz, feijão, salada, proteína, e botar aqui do lado um Big Mac com X-Bacon, uma coisa assim. Você sabe o que é mais saudável. Com certeza. Né? Então, se a gente pega assim, as pessoas não têm uma falta de informação tão grande, mas por que elas não fazem o que tem que ser feito? Tá aí o detalhe, por que elas não fazem o que tem que ser feito? Porque mesmo quando a gente sabe, tem aquele esforço a mais. Muitas das vezes o meu trabalho principal é realmente estar ali motivando, incentivando a pessoa a estar seguindo o caminho certo. Eu confirmo a orientação, né? Às vezes ela já sabe até o que tem que fazer, mas eu vou ali, eu dou esse direcionamento a mais, eu confirmo e eu acompanho. O acompanhar é sobre isso, é sobre tirar essa dificuldade da pessoa. Ah, mas eu tô sozinho. Não, só tenho que voltar no Nutri mês que vem, depois eu me ajeito. Então, é pra tirar isso. Boa. Então é isso, gente. Se você tá precisando de ajuda, se você já tentou de tudo, não sabe mais o que fazer pra poder conseguir fazer essa reeducação alimentar, reorganizar sua alimentação, e você sabe que sozinho não dá, porque você já tentou de tudo, eu acho que essa é a hora. E onde que as pessoas te encontram, Bruno? Bem, minhas redes sociais vão ficar na descrição, então é só seguir. Né? Vai estar o arroba aqui, é @JeanPierreNutri. JeanPierre.Nutri. Então, segue lá, ele posta bastante dicas lá. Então, inclusive, vai estar postando mais dicas agora, porque eu falei pra ele que a gente quer ver a dica do Nutri todo dia. E eu acho que são pequenas dicas como essa, de acordar de manhã e antes de fazer qualquer coisa, tomar 500 ml de água, ou de entender que a janta não é o vilão do seu dia, e sim o que aconteceu durante o dia todo, que vai realmente fazer com que a gente consiga mudar hábitos que às vezes estão enraizados e que às vezes têm raízes emocionais. E eu acho que é claro, né? Ter uma pessoa que te ajuda é diferente. Nem que seja pra chorar, desabafar. Manda mensagem lá pra ele depois, gente. Chora e reclama. Fala assim, tá tão difícil. Ele tá lá pra isso. Verdade. Foi o que você prometeu, acompanhamento, né? Então... E é sobre isso. Às vezes eu sou quase um psicólogo junto aqui, de estar ali com a pessoa. Então é isso, obrigada você que ficou aqui até o final desse episódio. E se você tem um amigo empreendedor que empreende na área dele, assim como o Bruno empreende na área da nutrição, e você quer ver ele sentado aqui nessa mesa para contar a sua história, manda uma mensagem aqui pra gente no nosso canal, escreve aqui o nome dessa pessoa nos comentários, que a gente vai entrar em contato com ela e vai trazer ela aqui pra ela contar a história também. E ó, se inscreve nesse canal, porque a maioria das pessoas que assistem nosso podcast não estão inscritos. Então eu não consigo acreditar que você ficou até aqui e não se inscreveu. Então antes de sair daqui, vai lá e se inscreve e ativa as notificações para você receber todos os novos vídeos. É vídeo novo toda semana. Então tem muito conteúdo legal aqui. Um abraço e até o próximo Empreendecast. Tchau! Zumbindo ideias, acendendo saber. Sua marca brilha. Vamos aprender e vencer.